Vim falar sobre o episódio 14 da segunda temporada de The House, mais um episódio focado em desenvolvimento de personagens com foco especial na Luz e na Emmett, ou seja, mais um episódio super amorzinho e repleto de curiosidades pra gente destrinchar. E aí, gente, eu sou o Pato e estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já deixa um like pra ajudar ele a chegar a muito mais pessoas. O episódio 14 da segunda temporada chama Reaching Out, que a gente pode entender como a expressão estendendo a mão. Pelo episódio, a gente pode relacionar isso tanto a Luz tentando ajudar a Emmett, como a Emmett tentando ajudar a Luz, uma estendendo a mão para a outra. Além disso, também podemos relacionar com o sentido de alcançar. A Luz querendo alcançar o mundo humano, querendo alcançar a mãe dela de uma forma física, e a Emmett tentando alcançar o pai dela de uma forma figurada, de uma forma sentimental, querendo alcançar algum tipo de conexão com ele. O episódio começa com um alarme no celular da Luz, que faz ela acordar e ver que ela tem um lembrete naquele dia de algum evento que ela tem que fazer com a mãe dela. Uma curiosidade dessa primeira cena é que a Luz carrega o celular dela usando alguns insetos elétricos dentro de uma jarra de vidro. A Luz ignora o lembrete no celular e a gente vai ver durante o episódio ela tentando ocupar a mente de várias formas pra esquecer aquele evento que ela tem. É algo que afeta bastante a Luz, a gente só vai descobrir o que é de fato no final do episódio, mas é interessante a gente observar essa característica da Luz, que já vem aí de alguns episódios, dela tentar sempre fugir dos problemas que ela tem, tentando resolver o problema dos outros. A gente viu isso acontecer um pouquinho lá no desfile do dia do Coven, e agora a gente tá vendo acontecer mais uma vez aqui, e nos dois casos, de certa forma, isso acabou afetando um pouco o relacionamento dela com a Emmett. Eu vou falando um pouquinho mais enquanto a gente for debatendo o episódio, mas é interessante a gente observar que sempre que tem algo relacionado ao mundo humano, a Luz costuma omitir e nesse caso até mentiu pra Emmett. Até agora a Emmett foi bastante compreensiva com a Luz, mas a gente não sabe até quando isso vai durar. Então pela manhã a Luz ainda nem tirou o pijama e tá lá planejando um dia bastante produtivo pra ocupar ao máximo a mente dela. Em um único dia a Luz acha que vai ser capaz de construir um portal que funciona, descobrir todas as combinações de glifos e descobrir qual é o plano do Belos. Construiu o portal, a gente viu que a Luz não obteve sucesso, tava o Ruri ali enrolado naquela tentativa toda mal feita de portal que acabou desabando. Com relação aos glifos, a gente viu que tinha vários rascunhos realmente da Luz tentando encontrar algumas combinações. Obviamente ela não descobriu todas, mas ela encontrou uma combinação que faz amortecer a queda quando alguém tá caindo e dá uma leve levitada antes de encontrar o chão. Com relação ao plano do Belos, a Luz fala que agora tem um informante dentro do castelo e mostra que ela tá tentando se comunicar com o Hunter pelo Instagram. É a primeira vez que a gente vê o nome de usuário do Hunter no Instagram, que é Ruller's Rich Fan. Ruller's Rich é o nome do livro que o King escreveu lá na primeira temporada, que foi best-seller naquele episódio. Ou seja, o Hunter é um dos leitores do livro e muito fã da saga. Então na conversa a Luz tenta se aproximar do Hunter, perguntando se ele é do bem agora, se o Belos é do mal, se ele pode contar alguma coisa. A gente lembra que no episódio anterior o Hunter acabou se aproximando da Willow e do Gus e virou um pouco amigo deles. E provavelmente depois que a Willow mostrou pra Emmett e pra Luz a foto que eles tiraram juntos, ela deve ter falado que o Hunter é uma pessoa legal, que ele tem o lado bom dele. Mas nessa tentativa da Luz se aproximar do Hunter, ele só fala pra ela: me deixe em paz, o que mostra que ele não tá muito afim de fazer amizade com a Luz. E o Hunter acaba mandando uma foto do talismã dele, do Flapjack, e depois se desculpa, fala que ele acabou mandando pra pessoa errada. Então a gente entende que o Hunter não quer papo com a Luz, mas tem alguma outra pessoa que ele tá conversando, que ele tá criando sim uma amizade, e a ponto até de mandar uma foto do Flapjack. E pelo que a gente viu no episódio anterior, provavelmente é a Willow, né? Essa pessoa que ele tá se comunicando, que ele tá criando uma intimidade. Bom, o fato é que a Luz tá evitando alguma coisa, e a Ida imediatamente percebe e tenta acolher a Luz.
A Luz não fala exatamente o que é que ela tá evitando, mas ela diz que tem esse ritual que ela faz anualmente com a mãe dela e que ela tá sentindo saudades dela. É muito fofinho que enquanto o King e a Ida estão acolhendo a Luz, a Ida coloca na Luz a jaqueta de rugby dela e a Luz usa essa jaqueta o episódio inteiro. Então quando o King e a Ida resolvem fazer um café da manhã pra Luz ter uma distração saudável, a Emmett aparece precisando da ajuda da Luz e diz que aquela ajuda vai ocupar o dia dela inteiro. Era tudo que a Luz precisava. Então a Luz não pensa duas vezes e fala, claro que eu vou ajudar minha namorada e passar o dia inteiro ocupada. Então a Emmett explica que naquela noite vai acontecer o Bonniesboro Brawl, que é uma espécie de duelos de magia, e o grande vencedor dessa competição ganha um cinturão. O pai da Emmett, o Alador, já foi campeão dessa competição, a Ida até fala que ele era muito bom nos duelos, e a Emmett fala que foi a última coisa legal que ele fez antes de entrar no Coven da Abominação. E agora que a Emmett atingiu a idade para poder competir, ela queria participar e quem sabe ganhar e ter algo em comum com ele. Diferente da mãe da Emmett, a gente entende que com o pai ela quer ter algum tipo de relação, algum tipo de conexão. E a Luz entendendo que o motivo principal da Emmett em querer participar dessa competição é para criar esse vínculo com o pai dela, traz ainda uma camada a mais para a Luz querer ajudar ela. O único problema é que naquela noite também serão os testes para o Coven do Imperador na cidade. A gente lembra desse teste lá no flashback na primeira temporada da Ida e da Lilith, quando as duas estão competindo lá para entrar no Coven do Imperador. E a mãe da Emmett já inscreveu a Emmett para participar desse teste e o pai dela preparou uma escolta ainda para acompanhar. O Alador preparou um Abomaton para acompanhar a Emmett até os testes e a gente entende que não é para segurança dela e sim para garantir que ela vai participar. A Emmett até tenta argumentar com o pai dela, falando que ela não quer participar dos testes do Coven, ela quer participar da competição para ganhar o cinturão igual o pai dela. O Alador até fica um pouco nostálgico e parece ter lembranças boas da época da competição, mas ele fala para Emmett que está fora de cogitação e que ela tem um futuro brilhante pela frente e tem que fazer o teste do Coven. É interessante a gente observar como as prioridades das pessoas vão mudando no decorrer do tempo, né? Pro Alador, quando ele era adolescente, quando ele era jovem, aquela competição era o auge, né? Era ótimo pra ele. Se a gente analisar a foto do Alador ganhando o cinturão, ele parece muito feliz, parece contente lá. E a gente vê até a Odália ali no cantinho, mais novinha também, que parece feliz também pela vitória dele. No entanto, hoje em dia, os dois parecem mais preocupados com a carreira e com o futuro da Emmett do que o que ela tá vivendo, o que ela realmente quer pra ela. E analisando um pouquinho mais essa foto da vitória do Alador, a gente consegue enxergar ali em cima, sentado em cima do crânio, a Ida ao lado de Raine. Os dois parecem estar num momento descontraído, então provavelmente ainda na época que eles namoravam. E como a Ida falou, ela adorava assistir esses duelos, então ela devia estar sempre lá como espectadora. E entre todo mundo que tá comemorando a vitória do Alador, a gente vê um que tá vaiando, e esse um é o Darius quando era mais jovem. A gente entende que essa rixa entre os dois é bem antiga, desde a época que eles eram jovens. Inclusive no momento que a Emmett vai lá falar com o Alador, ele tá distraído olhando um livro do Darius. É um livro sobre criar abominações que tá até autografado pelo Darius na capa de trás. E o Alador revira os olhos para esse livro, né? Mostrando que essa rivalidade, essa rixa entre eles perdura até hoje. Inclusive quando ele vai mostrar pra Emmett que o Abomaton vai cuidar dela, uma das coisas que o Abomaton faz é cortar o livro no meio. Então a Luz sugere pra Emmett que ela não vá fazer o teste do Coven, porque ela sempre vai pelo caminho do caos. E ela incentiva a Emmett a participar desses duelos, porque se ela ganhar a competição, ela pode usar isso pra mostrar pro pai dela que ela não quer entrar num Coven. Então a Emmett resolve tentar e forja a voz do pai dela pra dar uma ordem pro Abomaton. Usando a voz do Alador, ela pede que ele vá buscar uma adaga de esmeralda difícil de encontrar no mercado noturno. É o tempo suficiente para ela poder participar da competição e, quem sabe, ganhar o cinturão. Então a Emmett, a Luz, o King e a Ida vão até onde vai acontecer o Bonniesboro Brawl.
E a Emira e o Edric, os irmãos da Emmett, estão lá empolgados porque a irmã está cada vez se tornando mais delinquente. É interessante que o Edric tá no ombro com o morcego que ele encontrou lá na primeira temporada, quando eles foram até o joelho do Titã. E ele deu o nome de Betrick, né? Que é uma mistura de Betty com Edric, né? De morcego com Edric. E pra Emmett conseguir esconder a identidade dela, os dois emprestam umas pedras de ocultação que eles usam pra ela conseguir se disfarçar. E essas pedras são muito interessantes porque a gente descobre que o Edric e a Emira usam elas o tempo inteiro. E quando eles entregam pra Emmett, a gente enxerga os dois do jeito que eles realmente são. Essa aparência impecável do Edric e da Emira nada mais é do que uma ilusão criada por essas pedras. A Emira tem um monte de espinha no rosto e o cabelo um pouco despenteado. E o Edric usa óculos, prende a franja pra trás com uma faixa de cabelo, tem vários pelos irregulares pelo rosto e as pernas peludas. As roupas do Edric também fazem parte dessa ilusão e o que ele tá usando de verdade é uma camiseta e uma calça de moletom. É interessante que a Dana Terrace, criadora de Doll House, postou um tempo atrás uma arte nas redes sociais sugerindo que o Edric precisava colocar os óculos. Então a Emmett usa as duas pedras e consegue se disfarçar e a Luz corre lá, dá um abraço nela, rodopia, achando ela linda. Enquanto isso, a Ida e o King observam que quem tá lá também na competição é o Warden Wart, que é o atual campeão e possuidor do cinturão. A Ida e o King resolvem tentar uma aproximação para, quem sabe, tirar algum tipo de informação dele com relação ao Coven do Imperador, o que vai acontecer no dia da união ou o que está acontecendo com as memórias de Raine. Mas ele não quer dar nenhum tipo de informação, afinal de contas ele ainda guarda um pouco de rancor pela Ida ter dado um fora nele. Difícil superar esse pé na bunda, né? E quando a Ida tenta tirar a informação à força, os seguranças tiram a Ida e o King de lá. Mas a Ida desiste fácil assim? Claro que não. Então ela pega o livro dela de poções e resolve fazer uma que chama Blabber Serum, que seria a Soro Tagarela, uma poção que faria eles soltar todas as informações que eles precisam. Enquanto a Luz, a Emira e o Edric estão tentando fazer alguns feitiços para ajudar a Emmett nos duelos, o Edric tá tendo um pouco de dificuldade nisso. A gente entende que além da ilusão, o Edric e a Emira estão começando a fazer outros tipos de magia também. A Emira tá estudando um pouco de magia da cura, inclusive ela usa para tentar curar os machucados que a Emmett faz durante os duelos. E o Edric tá estudando também um pouco de trato das criaturas, apesar de não estar se dando muito bem por enquanto. É isso, inclusive, que faz a Emira sugerir que o Edric espere na arquibancada enquanto eles ajudam a Emmett. Mas mesmo o Edric tem um pouco de dificuldade ainda nesse tipo de magia, o conhecimento que ele tem é suficiente para que a Ida e o King precisem da ajuda dele. Isso porque a Ida precisa de um pouco de conhecimento em trato das criaturas para ela conseguir alguns ingredientes para a poção. Eu adoro como Doll House sempre cria mecanismos para que personagens de núcleos diferentes como a Ida e o Edric acabem interagindo e tenham química entre eles. Foi muito bom ver os dois juntos nesse episódio e o Edric até falando pra Ida, né? Nossa, você tá criando uma poção pro seu ex falar de um ex. Uma poção pra Warden Wart, que é ex da Ida, falar de Raine, que também é ex. E bem legal o Edric se sentir incluso, né? Falar que ele tá gostando de ser levado a sério. Provavelmente ele sempre viveu à sombra da Emira e foi muito comparado a ela. O fato dos dois fazerem ilusão, o mesmo tipo de magia e não ter nada que diferencie eles, acaba trazendo essa competição. Então foi muito interessante ver o Edric encontrando o caminho dele nesse episódio. Bom, então enquanto o Edric e a Ida vão atrás desses ingredientes para a poção, a Emmett tá lá nas batalhas, né? Tá lá nos duelos da competição. E a Luz, que inicialmente estava só assistindo a competição, percebe quão boa a Emmett é nos duelos e que ela não precisa se preocupar muito com ela. Isso faz com que a mente dela não fique tão ocupada e ela volte a lembrar desse problema que ela tem. Por conta disso, a Luz decide se inscrever também na competição com a desculpa de que ela vai vencer alguns oponentes para acelerar a vitória da Emmett. É engraçado que esses duelos lembram um pouco as batalhas que tinham em Dragon Ball, inclusive um demônio feminino que a Luz luta contra começa a gritar e forma uma aura de batalha como se fosse um Saiyajin. Durante os duelos, a Luz e a Emmett se saem muito bem, vencendo facilmente todos os oponentes e finalmente elas chegam à rodada final, que vai ser contra o atual campeão Warden Wart.
Nesse ponto, o Abomaton chega com a adaga que a Emmett tinha pedido pra ele, e a Luz, na tentativa de impedir que ele se aproxime da Emmett, acaba disparando o alarme dele, que ela destrói logo em seguida. Porém, quando a Emmett fala sobre o alarme, a Luz mente pra ela falando que nada aconteceu. Então, quando o duelo final tá prestes a começar, o Alador aparece lá por conta do alarme que disparou. Ele, obviamente, tá muito zangado com a Emmett por ela não ter ido no teste do Coven do Imperador, e a Emmett fica muito brava pela Luz ter mentido pra ela. Como eu disse, não foi a primeira vez que a Luz deu uma bola fora com a Emmett. Ela já estava omitindo um pouco as informações sobre a conversa que ela teve com a mãe dela no mundo humano, mas depois que a Emmett encontrou o celular da Luz e viu que ela tinha feito um vídeo, a Luz acabou contando tudo pra Emmett. E agora, mais uma vez, a Luz tá omitindo mais um fato sobre ela e acabou mentindo pra Emmett sobre o alarme do Abomaton. E enquanto a Luz tá quebrando cada vez mais a confiança que a Emmett tem nela, a Emmett, por outro lado, tá sendo uma pessoa muito legal, né? Aquele episódio que ela poderia ter dado play no vídeo, a Emmett não fez. Ela foi até a Luz com o celular e perguntou o que estava acontecendo. A Emmett tem dado vários votos de confiança na Luz, enquanto a Luz tá decepcionando ela em alguns aspectos. Então, frustrada pela cobrança dos pais e pela Luz ter mentido pra ela, a Emmett usa aquele combo de glifos que faz ficar invisível e foge de lá. A Luz então encontra a Emmett sentada embaixo de uma árvore, e essa árvore foi a que elas criaram no dia do duelo que elas tiveram no dia do Grom. A gente entende que essa árvore é um símbolo do relacionamento das duas, né? Afinal de contas, foi o dia que a Emmett ia chamar a Luz para o baile e acabou não chamando. Como agora elas namoram, provavelmente a Emmett já compartilhou isso com a Luz. E por aquele ter sido um momento onde elas criaram uma grande conexão, essa árvore deve ter se tornado um grande símbolo do relacionamento. Então esse acabou se tornando um lugar importante para as duas, e para a Luz foi fácil imaginar que a Emmett estaria lá. A Luz então se senta do lado da Emmett e elas começam a compartilhar o que elas estão sentindo. Para Emmett era muito importante participar dessa competição e conseguir levar o cinturão para casa para criar esse vínculo com o pai dela. No entanto, a Luz entrou para a competição também e depois foi lá mexer com a Abomaton e ainda mentiu para ela. E mais uma vez a Emmett tenta ser compreensiva e tentar entender da Luz o que está acontecendo, né? O que ela está escondendo dessa vez. Então a Luz revela que aquele era o aniversário de morte do pai dela e estava programado que às 5 horas da tarde ela e a mãe dela iriam até o cemitério de Gravesfield. De acordo com a Luz, o pai dela sempre levava flores para ela e para a mãe dela, e depois que ele morreu, as duas começaram a se presentear com flores. Então elas visitariam a lápide dele e passariam o dia juntas. É a primeira vez que a gente vê o pai da Luz, mesmo que seja só a metade do rosto dele numa fotografia. Pelos traços dele, ele também é latino, assim como a mãe da Luz. E como nas fotos seguintes estão apenas a Luz e a mãe dela, uma dando flores para outra, a gente entende que o pai da Luz morreu quando ela era bem novinha. A Dana Terrace, criadora de The Owl House, já mencionou algumas vezes que ela gosta de contar a própria história através da história da Luz, e a morte do pai da Luz é um paralelo com a própria história dela. O pai da Dana Terrace morreu num acidente de carro quando ela tinha 11 anos. Então, para a Luz, quando ela ouviu os problemas da Emmett com relação ao Alador, da Emmett querer criar esse vínculo com o pai dela, trouxe esse peso também para o que estava acontecendo. A única conexão que a Luz tem com o pai dela é essa flor que ela e a mãe dela se presenteiam anualmente no aniversário de morte, e isso ela não conseguiu ter esse ano porque ela não tá próxima à mãe dela. Então a Luz ficou o tempo todo tentando se distrair de alguma forma e esquecer esse problema que ela tinha, enquanto ajudava a Emmett a ter algo que ela não consegue mais ter. E a Emmett foi muito compreensiva com a Luz e com esse momento que ela estava passando, e falou que ela só vai resolver os problemas que estão acontecendo agora lá na competição, e depois ela volta e as duas vão fazer uma flor juntas. Eu acho muito importante alguns temas que The Owl House traz, como agora, né, que trouxe esse tema da morte, do luto e do acolhimento. Às vezes esses temas mais pesados são evitados em programas infantis, mas eu acho muito válido quando eles surgem. Afinal de contas, existem muitas crianças que perdem o pai, que perdem a mãe, ou que tem algum amigo, alguma amiga que aconteceu isso. Então é importante que esses temas existam e sejam debatidos.
Quando a Aida, o King e o Edric estão quase terminando a poção, a Aida fala que precisa aquecer um pouco mais e vai buscar um pouco de lenha, e o Edric decide usar fogo de mel de abelha para conseguir o que eles precisam antes da Aida voltar. E apesar do King ficar um pouco preocupado, eles decidem continuar com a receita. De volta ao local da competição, o Ardenrat se transformou num monstro gigante devido ao Edric ter mudado a poção. Então a Aida se transforma na Harpia para lutar contra ele, enquanto o Alador tenta contê-lo. A Emmett aparece para ajudar, mas o Alador afasta ela. A única maneira de impedir que o Arden cause um caos mais destrutivo é transformá-lo de volta. Então o Edric sugere que eles façam um feitiço de frio, já que o que causou essa mutação na poção foi o Edric ter colocado aquele ingrediente de calor. Mas a Aida fala que eles não têm tempo para fazer uma nova poção e a Luz surge falando que eles não precisam disso, que ela tem um plano. A Luz agradece a Emmett por ter ouvido ela quando ela precisava e fala que ela tá ansiosa para as duas colherem flores juntas. E depois, com vários glifos, pede pra Aida voar com ela ao redor do Arden. A Emmett mais uma vez tenta ajudar o pai dela a conter o Arden, mas dessa vez ela se mantém firme quando ele tenta tirar ela de lá. Então o Alador dá um voto de confiança na Emmett e eles juntam os poderes deles de abominação pra deter o Arden. E isso dá a Luz e a Aida o tempo que elas precisam pra criar o feitiço da neve e fazer o Arden voltar ao normal. Foi interessante ver a Aida e o Alador interagindo nesse momento também, né? A gente já tinha entendido que eles se conheciam do passado, além da Aida ter falado que o Alador era ótimo nos duelos e a gente ter visto na foto que ela tava assistindo ele ganhar o cinturão. A gente já tinha visto num flashback também lá na primeira temporada, quando a Aida e a Lilith estavam competindo para entrar no Coven do Imperador, que o Alador e a Odália estavam assistindo da arquibancada. O Alador se surpreende com essa transformação em Harpia que a Aida é capaz de fazer, e a Aida não parece nada animada em encontrar o Alador. Ela tá até bem brava pelo incidente que aconteceu na fábrica com a Luz. E nisso a Aida tá se referindo a quando a Luz foi usada de cobaia pra lutar contra o Abomaton. É interessante ver como cada vez a Aida tá conseguindo controlar melhor essa forma de Harpia, né? Agora ela voltou à forma original dela sem precisar tomar nenhuma poção. E com o Arden de volta ao normal, a Aida exige dele respostas sobre os planos do Imperador para o Dia da União e porque Raine ainda estava trabalhando para ele. Então a gente descobre que o Arden não tem todas as respostas porque ele foi rebaixado no trabalho por ter roubado a comida do almoço dos seus colegas, mas ele ainda tem contato com algum dos colegas do alto escalão. Com relação a Raine, ele não sabe nada, então não dá para ajudar a Ida com isso. Mas por outro lado, ele tem algumas informações sobre o Dia da União. De acordo com o Arden, o Dia da União vai unir todos os habitantes de Boiling Isles com o Titã, mas ele e alguns colegas acreditam que esse novo mundo não vai ser assim tão convidativo para magia, seja selvagem ou não. É muito estranho isso que o Arden falou, né? E vai de encontro àquilo que a gente já tinha conversado sobre o Imperador Belos ser um grande mentiroso. De acordo com o Imperador Belos, o Dia da União é para livrar o mundo da magia selvagem, mas agora com essa nova informação do Arden, parece que não só a magia selvagem, mas toda a magia pode sumir. E pensando no Imperador Belos como alguém que não consegue criar magia naturalmente e tem essa forma artificial de fazer magia, de repente criar esse mundo onde ninguém vai ser capaz de produzir magia, pode ser para o Imperador Belo ser o único capaz de fazer através dessa forma artificial e assim exercer um domínio ainda maior em todos. Além disso, é muito estranho o Arden falar que o Dia da União vai unir todos os habitantes de Boiling Isles com o Titã. Porque como assim, né? As pessoas vão se fundir ao Titã, né? O que exatamente vai acontecer? A gente sabe que no Dia da União todos devem ir até a cabeça do Titã e de repente alguma coisa, sei lá, todo mundo pode ser absorvido por esse crânio. Que bizarro pode ser isso, gente. Que loucura. Bom, então a Aida tá satisfeita com essa resposta, né? Eu não estaria, eu acho que eu ia tentar tirar mais informação, mas tudo bem. E o Edric aparece pra pedir desculpa, né? Pelo caos que ele acabou causando por ter mudado lá a poção. E a Aida, maravilhosa, ao invés de brigar com o Edric, ela parabeniza ele por ter criado esse soro de transformação que ela pode vender e lucrar em cima disso. E o fato do Edric ter conhecimento em ilusão, em trato das criaturas e agora em poção,
faz a Ida ficar empolgada e falar que ele vai ter muito sucesso com magia selvagem. Então a Ida joga uma camiseta pro Edric do Bad Girl Coven, que é aquele coven que ela criou, onde todo mundo pode fazer todo tipo de magia e que é praticamente concorrente do coven do Imperador. E a Ymira corre pra pedir uma camiseta pra ela também, né? Afinal de contas, a Ymira também faz mais de um tipo de magia. Além da ilusão, ela tava lá fazendo a cura na Emmett. É muito interessante esse movimento dos personagens mais novos que a gente já vem acompanhando, né? De quererem fazer mais de um tipo de magia. Eles não querem ficar limitados a fazer parte de um coven específico. Eles querem ter liberdade pra fazer o que eles quiserem. E isso diz respeito a Emmett também, que não quer fazer parte do coven do Imperador. O Alador até fala, ué, mas esse não era seu sonho? E a Emmett fala, não era meu sonho, era o sonho da minha mãe. Os pais da Emmett estavam projetando os próprios sonhos na filha, sem saber o que ela queria de fato. A Emmett até fala pro pai dela que provavelmente ele nem sabia que ela está namorando a Luz. E o Alador fica surpreso porque ele realmente não sabia disso. E é o que a Emmett tenta explicar pra ele, né? O Alador e a Odália estão mais preocupados com o que eles querem do que tentar dar atenção pros filhos. Enquanto o Alador tá lá preocupado com aqueles robôs de abominação pro Imperador, a Odália tá lá querendo que a Emmett volte a ter o cabelo verde. Eu achei bonitinho que o Alador falou que gosta do cabelo roxo da Emmett porque tem a cor da abominação, e ela fala, ai, finalmente alguém entendeu. E a Emmett pede pra ele tentar falar com a mãe dela, e ele fala que vai falar com ela, e ele vai lá pra dar um abraço na Emmett, mas a Emmett dá um passo pra trás e só dá a mão pra ele e fala, isso já é um começo. O Alador, apesar de focado demais no trabalho e por isso ausente na criação dos filhos, parece ser um pouco mais compreensivo do que a Odália. Talvez ele tenha um jeito um pouco mais avoado que precisou desse chacoalhão para ele entender um pouco as coisas. Acho que por esse motivo a Emmett recusou o abraço e só quis dar um aperto de mão no pai dela. É como se a Emmett dissesse, olha, eu estou te dando uma chance. Se você quer realmente que eu te dê um abraço, me mostre que você é merecedor. E eu não duvido que esse abraço entre os dois logo chega aí. Então a Emmett vai encontrar com a Luz lá naquela árvore que elas estavam antes. A Luz tá colhendo algumas flores, mas nenhuma parece boa, então a Emmett decide conjurar uma flor desenhando um glifo da planta no chão. Eu achei muito interessante nesse episódio ver a Emmett usando os glifos, né? Primeiro a gente viu ela desaparecendo com um glifo e agora ela desenhando no chão um glifo da planta, né? Mesmo que não tenha tido muito sucesso. A Emmett não entende como é que a Luz consegue fazer os glifos e a Luz explica pra ela que ela precisa saber do que ela precisa quando tá desenhando um glifo. E eu achei uma informação bem interessante com relação aos glifos, né? Afinal de contas, não é só desenhar, você precisa saber o que você quer. Então a Luz consegue conjurar umas flores bem bonitas e a Emmett cria um balão de abominação para fazê-las voarem. A Emmett se pergunta se aquelas flores vão chegar no reino humano, e embora a Luz esteja um pouco em dúvida, ela comenta que é algo bom para se pensar. Que coisa mais linda essa cena das duas e a cumplicidade que elas têm, a forma de acolhimento entre elas. É muito bonito porque o relacionamento das duas, esse namoro que elas têm, não é só amor, é também companheirismo, é também cumplicidade. Eu imagino que a Luz ainda precise resolver algumas coisas dentro de si para não estremecer esse relacionamento, afinal de contas a gente viu que ela tá escondendo muitas coisas. A Emmett sempre se esforça para que a Luz compartilhe os sentimentos com ela, mas muitas vezes a Luz segura isso, a Luz não quer colocar para fora. Eu acho que a Luz tá evoluindo bastante e esse episódio mostra isso, mas eu não sei se ela vai cometer esse erro novamente, né? Se cometer, será que a Emmett vai aceitar do jeito que ela aceitou? Talvez dentro desse relacionamento a Emmett esteja se doando mais e confiando mais do que a Luz. E isso muito provavelmente é por conta da insegurança que a Luz tem com relação ao que ela vai fazer quando voltar para o mundo humano. A Luz ainda tem bastante dificuldade em entender o que ela vai fazer quando voltar para o mundo humano e não puder mais ver a Emmett, não puder mais voltar para o mundo dos demônios. Então o episódio termina com um vislumbre do mundo humano lá na casa da Luz, com a Camila, com a mãe dela,
colocando um lírio num vaso no parapeito da janela. A gente vê a Vi ao fundo fazendo uma receita na cozinha. Muito legal saber que a Vi e a Camila continuam com essa relação, né? Uma fazendo companhia pra outra. Mas mesmo assim a gente sabe que pra Camila não é a mesma coisa, né? E da mesma forma que a Luz estava olhando pro céu lá no mundo dos demônios, a Camila tá também olhando pro céu no mundo humano, pensando na filha, pensando nessa tradição que elas têm de se darem flores no dia da morte do pai da Luz. Se a gente olhar no lado esquerdo da imagem, a gente vê que o calendário tá marcando o dia 22 de agosto, o dia que a gente entende então que marca a data do aniversário de morte do pai da Luz. Bom, e antes de finalizar o vídeo, vamos falar do código secreto que apareceu nesse episódio. O código secreto apareceu quando a Emmett estava com o pai dela lá no laboratório de abominação e o Alador fez o alarme disparar quando o Abomaton segura a Emmett. O código secreto aparece na bandeira de abominação no lado direito da imagem. E usando a tabela de conversão fonética, a gente tem a palavra rush, que podemos traduzir por enquanto como correm. Então até agora, juntando todos os códigos da segunda temporada, a gente tem Sitting Season Puppet Strings, He No Longer Dreams of Kings, As Above Rush, que podemos traduzir como mares agitados e cordas de marionetes, Ele não sonha mais com reis, como acima correm. Eu ainda não sei se é essa a tradução exata, eu acho que a gente só vai entender quando tiver mais palavras para completar essa oração, então ainda tá um pouquinho complicado de entender aonde esse poema quer chegar. No entanto, para mim parece claro que está relacionado com o Dia da União. Imagino que esse verso novo que está se formando, né, como acima correm, pode estar relacionado com alguma consequência que o Dia da União vai trazer. Vou continuar esperando mais palavras surgirem para ver se eu consigo teorizar um pouquinho mais em cima disso. Bom, então por enquanto eu vou ficando por aqui. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!